Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. É possível que haja algum problema tecnológico porque o Sr. Hugo Gonçalves está lento, não é? Ele diz que é na internet, mas pode ser mesmo o tempo de reação dele que está lerdo. Não, o neurologista já me disse que não é da internet, Sr. Hugo. Ok. Isso é mesmo problema do seu hardware, não venha cá queixar-se e portanto não há nada a fazer, não é? Quando o gajo bate várias vezes com a motherboard em vários sítios e a contamina com substâncias ilegais ao longo de vários anos, depois temos estes resultados, não é? Queimou. Tens que mudar a pasta térmica, uma merda assim, meter mais RAM, porque já está queimado. Mas a culpa disto é de quem? A culpa disto é das companhias de internet, segundo tu me disseste antes de começar. É verdade. Isto é uma grande porquê? Explica, denuncia tudo. Denuncia, Guilherme. Os filhos da puta, que não tem outro nome. Com a mania da pandemia. Porque está toda a gente em casa, toda a gente a usar, vamos ter que baixar, que é para dar para toda a gente. E tretas, percebes? Tretas. É para poupar dinheiro. Então eu estou a usar. E quem é que paga? É aqui o Zé Mexilhão, que agora está a utilizar dados, não é? E depois vai chegar ao fim dos dados e vou ter que pagar mais. Tu tens que ir internet em casa. Deslixar os gajos. Quem é que são? Nós. É nós. Fosse nós. É sempre a mesma merda. Nós. Por isso é que eu deixei de ser nós e agora sou Vodafone. Percebes? Mas se a nós me quiser pagar alguma coisa... Não é nós. Por acaso não é meu. Acho que é meu. É a mesma merda, é igual. É tudo igual. É tudo a mesma. Nunca me pagaram para nada. Estão todos feitos uns com os outros. Nunca me pagaram para nada. A nós até já me pagou para fazer uma coisa. Os outros nunca me pagaram. Mas estou muito satisfeito com a Vodafone. É o que eu tenho a dizer. Mas no fundo são todos iguais. É só uma questão de sorte, basicamente. É um bocado disso. Mas, olha, não sei, pode ser disso ou pode ser outro problema qualquer. Se calhar tens que ligar para lá e dizer assim, se calhar fecharam aí a torneirinha, foi o senhor aí a casa e fechou a torneira do gás e da internet. É isso, senhor. Cabrões. É isso. Olha, 2 pequenos apontamentos. Um é que o nosso filho, o Guilherme Gonçalves, que nós temos um filho, as pessoas não sabem, mas nós temos um filho, é isso que nos une, não é? Tipo, sim, ele passa uma semana na casa de um, não sou na casa de outro. Sim. Escreveu, só estou a dizer isto porque achei piada a chamar-se Guilherme Gonçalves. Escreveu numa das redes sociais onde nós estamos presentes, escreveu: então a diferença entre assédio e namoriscar é se a gaja acha ou não o gajo atraente. Dizem com cada javardice. Dizem não, foi o senhor Guilherme, foi o pai dele, não é? Eu sou a mãe, pelo português, o pai e sou a mãe, não é? Fui eu que disse, já disse isso várias vezes até. É um comentário meu recorrente, portanto essa pessoa é um ouvinte novo, anda distraído. O nosso filho passa tanto tempo connosco e não ouve aquilo que os pais... É o problema dos filhos, não ouvem o que os pais lhe dizem, senão aprendiam. E é daqueles comentários, não serei eu a primeira pessoa a dizer, não é? Já as pessoas devem ter chegado a essa conclusão, mas é aqueles comentários que são humorísticos, mas que têm piada porque têm um fundo de verdade. Não é? Aquele típico ângulo humorístico que é tipo, o gajo a exagerar, quer dizer, mas olha que até está bem visto, sim senhor. E um bocado isso, portanto, muito bem. Não me revejo nessas afirmações, embora sejam bastante verdadeiras. Vamos falar daquilo que para alguns é o grande estigma da sociedade portuguesa, do nosso país. Sexo. Que... Achas que é o estigma? Não sei, estou a mandar para o ar. Não, era para tu dizer, corrupção. A corrupção e não. Ia dizer a seguir também. Corrupção é pessoas que embirram muito com se dizer beijinho grande. Então beijinhos grandes. Há pessoas que se embirram com isso? Embirram. Tenho visto isso. Beijinhos grandes, que é isso? E eu, que como tu sabes, até tento ter algum cuidado quando falo e
Nós gostamos de falar bem e de escrever bem, não sendo tiranos da língua, sabendo que toda a gente se engana e toda a gente que dá umas calinadas. Eu não acho, até, eu acho engraçado o beijinho grande, porque é uma contradição, não é? Mas no fundo é algo tipicamente português, que é o diminutivo, beijinhos. Cá beijinhos, beijinhos, não é? É querido. Mas está a dizer que é em grande quantidade, não é? Ou seja, toda a gente sabe que existe ali uma contradição, que é o beijinho grande, não é? Não é preciso explicar, ninguém é tão burro a esse ponto. E as pessoas enervam-se por ser uma contradição, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que é por ser uma contradição e por exemplo, para os brasileiros, por exemplo, faz-lhes imensa confusão nós dizemos mais pequeno. Nós não nos faz porque já ouvimos milhares de vezes, mas está errado, não é? Devia ser menor. Ninguém diz mais grande. Não é? Sim, mas portanto, quando dizes mais grande, toda a gente corrige. Claro. Não é? Claro. Mais grande, maior, mas mais pequeno. E faz muito ruído, não é? Para um brasileiro faz muito ruído, o que faz sentido, porque para um português, se nós disséssemos mais grande, também faz muito ruído. Mas beijinho grande, sim, não faz sentido, porque se é beijinho não é grande, a não ser que... Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser, porque pode ser um beijinho, no fundo, que não é um beijo, não é? Não é um beijão com língua, com tudo. É um beijinho, mas é grande porque está carregado de carinho e de sentimento. Carinho e ternura, claro, é isso que eu sinto. E acho que, de certa maneira, espalha muito a alma portuguesa e as contradições. Que, por exemplo, há um fado da Amália que diz sou feliz e desgraçada. Não é? Que eu adoro esse verso, sou feliz e desgraçada. E eu acho que o beijinho grande encapsula muito bem eu acho este ser português. O beijinho grande é muito usado. A forma como tu te despedes a falar com alguém do sexo do qual estás para aí virado, não é? Depende do dia, isto dá para todos os gostos. Vê-se muito na forma como se despedem, em mensagens, por exemplo, se há flerte ou não. Porque, por exemplo, beijinhos, normal. Não é? Tu despediste com beijinhos de uma mulher que estás a falar. Beijinhos, normal, standard. Beijinho só já é mais interesse. Beijinho é mais pessoal. Beijinho só um. És tia ou é um beijinho na boca? Estás a ver? Já te deixa na dúvida. Okay. Depois há o beijo só. Vá, tchau, beijo. Beijo já quer. Estás a ver? Okay. Beijinho grande já é tipo carinho, mas pode ser amizade, pode ser friendzone. Okay. Se for beijo grande, quero-te comer. Sim. E se for quero-te comer? Se for quero-te comer, a partir de lá está, pode ser assédio, pode ser corte. Depende se a pessoa é bonita ou não. Olha, e se for BJS? BJS? Beijo. Sim. Tipo, estás a escrever rápido, estás a despachar beijo. BJS. Tipo, é uma abreviatura de beijo. BJS, sim, agora sim. Sim, é boé, tipo, não, aí não quero muito. Não quer muito. É, não é? É. A abreviatura, o beijinho. Mas tem essa gradação. Ok. Se tu tivesses a trocar mensagens com o José Sócrates, como é que te despedias dele? Tinha que ser por código, não é? Em vez de ser um abraço, era tipo, vá, olha, uma fotocópia grande. Fica bem, 2 fotocópias e até à próxima. Sim. Era isso. E depois punha FDP. Ctrl Alt Delete. BJS FDP. Estás a ver? Era assim. Olha, vamos inevitavelmente falar de Operação Marquês, Juiz Ivo Rosa, Ministério Público, redes sociais, a reação pública. E comecemos pelo princípio, porque na sexta-feira foste tu que me alertaste para a leitura. Sim. A leitura da instrutória, acho que é assim que se diz, peço desculpa aos peritos em direito, mas na qual o juiz de instrução se manifestava sobre a acusação do Ministério Público. Hoje vamos falar aqui de algumas questões de direito, não porque a saibamos, mas porque eu pedi ajuda a algumas pessoas, inclusive a um dos nossos patronos que é jurista. São coisas relativamente básicas para tentar desmistificar, não é? Porque acho que nenhum de nós pretende substituir, seja o Ministério Público que andou nisto, a fazer isto 7 anos, mal ou bem, mas andaram, seja o juiz de instrução. Quer dizer, querer substituir até queríamos, não é? Mas não nos é dada. Sim, não seria democrático, não é? Sim.
E eu começava pela nossa troca de mensagens porque eu acho que é muito reveladora do que aconteceu e de como é que todos nós, até pessoas como eu e tu, pessoas esclarecidas Sim. e que pensam sobre as coisas. Olha, agora estou quase a falar como o Sócrates, não é? Sim, bom, tudo bem. Que da precipitação a precipitação sobre o que estávamos a ouvir, e é muito engraçado porque tanto eu como tu concluímos, não estou a perceber muito bem o que é que ele está a dizer, não é? Concluímos sim. isso, não sei se te lembras, não foi? Sim. Porque é um facto, isto também é feito para a maioria das pessoas não perceber. Não estou a dizer que é de propósito, mas dá jeito, tal como, quando tu aqui já disseste várias vezes, quando dava jeito a missa ser em latim, porque muita gente não percebia, também dá jeito isto às vezes ser uma espécie de latim, que muitas pessoas não percebem, e que é tipo, isto é tão complexo que se calhar eles é que têm razão. Não dá muito jeito a ver, tipo... Mas não pode ser também uma linguagem que já é herdada... Sim. Tal como, por exemplo, tal como os engenheiros informáticos têm uma linguagem entre eles que ninguém percebe, não é? Portanto, é uma linguagem técnica que faz sentido. Aquelas pessoas, da mesma maneira que o músico olha para uma pauta, não é? E vê na clave de sol e naquele... vê notas, ouve notas, os advogados também conseguem descodificar o que lhes é dito, não é? Claro, sim, mas é uma linguagem técnica que é passada na televisão para toda a gente ver, percebes? É diferente, portanto deveria ser... Em vez de ter o tradutor de língua gestual para os surdos, devia ter o tradutor para a linguagem de tasca, estás a ver? Olha, este já é tipo, não sei o que, o crime não configura, não sei o que, tipo, olha, este filho da puta já se safou deste. Pronto, era assim, tá? Tinhas o tradutor, o tasqueiro. Mas sim, então, o facto de não se perceber tudo... dá para os dois lados, né? Dá para... Mas é engraçado, porque logo que eu liguei a televisão, quando tu me avisaste, a primeira coisa que eu ouvi foi o crime prescreveu, não é? E isso eu percebo, é que já não pode... E esse é o que irrita mais, não é? Esse é o que irrita mais. Mas há uma coisa muito engraçada, e eu contra mim falo, e apresento-me como cobaia disto, que é... eu acho que a minha reação, e a tua e a de milhares de portugueses, é sintomática de duas coisas. Uma, que é um caso muito importante, porque é um caso do regime, não é? Que envolve personagens do regime, de uma época de Portugal, que foi o governo do Sócrates, que a seguir veio a crise, o caso BES, figuras que são, acho que são bastante... indesejadas, como o Ricardo Salgado ou o próprio Sócrates, e como tal há aqui um desejo de pessoal quase de ajuste de contas, mas também de ajuste de contas com uma época e com o regime, não é? Eu acho que não é um caso qualquer, e como tal suscita mais emoções, e num contexto maior, que é o contexto da pandemia, não é? Que é um contexto que as pessoas já estão fartas, irritadas e querem culpados para tudo. Eu acho que e de outro contexto ainda... também, o contexto da subida de partidos como o Chega, não é? Em que têm muito como bandeira isso e ainda sabe, há mais um amargo de boca porque um gajo sabe que isto vai dar muitos votos. Muito bem reparado, que é a indignação pela indignação, o grito da indignação, não é? Aliás, o primeiro tweet do Dr. Sapo de Loiça é: estou violentamente indignado, estou extremamente indignado, não é? Sim. Que é aquela coisa que ele está sempre mais do que os outros, ele gosta mais de Portugal do que os outros, ele luta mais de Portugal pelos outros, ele está mais indignado pelos outros. Que eu desconfio sempre das pessoas que dizem que são mais do que os outros, mas isso é outra história. E é curioso porque a minha primeira reação, tal como a maioria das pessoas, é uma reação a quente, de quem não está informado, de quem não ouviu tudo, de quem quer apenas dar um pontapé na porta, não é? Então, a primeira coisa que eu escrevi... e depois o desejo de fazer humor, não é? Porque de repente toda a gente converge para as redes sociais e há um sentimento também de pertença, tribal, não é? Estamos nisto juntos. É quase aquela coisa como... quase como ir para a rua e fazeres parte de uma populaça que pega fogo às lojas ou parte merdas, não é? Sim. De certa maneira. Não sei se sentiste isso também nas horas seguintes, não é? Sim, senti mais, eu digo, quando é que eu pego nisto para fazer alguma piada, pronto, mais isso. Depois como pessoa humana, que também sou, revolta um bocado isto, porque é daqueles casos que é tipo, quando prescreve, ninguém é inocentado, não é?
E tu ficas naquela foi o que eu também disse, que é tipo, a corrupção é como o amor, é uma questão de timing só. Porque tu sabes o que aconteceu, tu ouviste, escutas, e tu sabes o que há, não é? Há ali, tipo, é inocente até ser prova em contrário. Certo, isso é nos tribunais, na opinião pública, e no que toda a gente ouviu, toda a gente sabe que há ali trafolhice. Claro. Toda a gente sabe isso. Mas não é? já lá Mas há o que eu sempre disse, sim. que é, eu sempre disse que nunca se iria conseguir provar. Porque a corrupção é muito difícil de tu provares, porque alguém tem que dar com a língua nos dentes, porque senão mas é favores e são amigos. Tu provares que isso, o ónus da prova está do lado de quem prova que é culpado, não são eles que têm que provar que são inocentes. Tem que haver provas tão grandes. Segundo o que eu percebi, Então, com as agora prescrições- desde então há um novo crime, pá, que é favorecimento, acho eu, não me lembro, mas em que tu já não precisas de provar, porque aqui o facto é, ok, tu até podes saber que tal pessoa recebeu dinheiro, mas não consegues provar que agiu de determinada maneira em favor de alguém por causa do recebimento desse dinheiro. Pois, exato. Não consegues, não é? Mas agora Pode ser só porque eram existe amigos. outro. Sim, existe outro. Acho que existe um novo crime, entretanto, já foi aprovado. Não estou completamente seguro do que estou a dizer, mas eu parece que ouvi isso alguns. E que já é mais fácil, não o crime de corrupção, mas há outro crime em que há uma moldura penal para ele. Mas pronto, isto para dizer que eu próprio, como a maioria dos portugueses, sentiu a necessidade ou de vocifrar ou de fazer piadas. Então, logo a primeira coisa que eu pensei, para quem é que a maioria das pessoas se virou contra? Contra o juiz, que está a ser naquele momento, não é? É o árbitro. É o árbitro. É o árbitro, não é? Ainda por mais, porque eu acho que ele pinta o cabelo. Não sei se reparaste, mas eu acho que ele pinta o cabelo. Sim. E é parecido com o Jorge Mendes, pá. O gajo também. Ah, é? Okay. É. E o juiz Ivo Rosa, que eu disse, só uma coisa, escrevi uma coisa que era, só uma coisa me serve de consolação. Nunca mais o juiz Ivo Rosa irá a um restaurante sem se questionar se lhe mijaram na sopa. Sim. Ou seja, naquela noite, de certeza que ele não ia jantar fora. Porque, tipo, não é? O homem, ou seja, mal ou bem, tu gostas ou não do que ele fez, achas que ele é leniente com a acusação ou que tem interesses. O que eu ouvi dizer é que o gajo é ultra profissional, estuda os processos como ninguém e que está-se nas tintas para a opinião pública. Não é? Ou seja, faz o seu trabalho como acha que ele deve ser feito. Isso tem algum valor. Ou seja, se nós assumirmos que, independentemente de estarmos de acordo com ele ou não, se ele faz isso e diz eu estou-me nas tintas para o que as pessoas pensam de mim porque estou a fazer o meu trabalho, eu acho que isso é bom para um juiz. Sou-te sincero. Não estou a defendê-lo ele em particular. Estou a dizer que... Sim, né? Acho que a culpa seja dele ou não seja. Tipo, acho que é o sistema que está montado de tal forma que os ricos e poderosos, com os buracos que há na lei, com os recursos, com os advogados que têm, conseguem escapar muito mais facilmente, não é? Se isto fosse um roubo, em vez de ser de milhões, fosse de meia dúzia de euros, a pessoa provavelmente tinha sido acusada. Quer dizer, ele foi acusado e vai a tribunal por alguns crimes. Agora, eu também acho que devemos confiar na justiça, apesar de sabermos que há trafolhice, porque ouviste as escutas e há prescrições de crimes que, se não fosse a prescrição, provavelmente tinha sido acusado. Mas eu também digo, é o que eu sempre disse, agora só é acusado de branqueamento de capitais e teve 10 meses em prisão preventiva, então alguma coisa está mal. Das duas uma. Mas olha, sabes, mas ele não é sei que se foi sabes, usado. a moldura penal do branqueamento de capitais é superior à da corrupção passiva. Vai até 12 anos. Sim. Passiva, sim. Vai Sim, até mas o 12 branqueamento anos. depende do valor, não é? Do valor que foi. Mas outra coisa que eu escrevi era quando é que o Rosa começa a mamar da boca do Sócrates, não é? Que é perfeitamente injusto, eu agora vejo, não é? Porque eu não acho, agora posso estar errado, mas não acho. Porque uma Maria da pizza, não é? Porque as putas não dão beijos, é isso que queres dizer? Exatamente. Não, ou seja, eu posso estar enganado, ou seja, eu não acho, posso estar completamente enganado, eu não acho que o Ivo Rosa é conivente com o Sócrates porque tem interesses nisso, ou porque foi pago, ou porque não sei o quê. Podia Parece ser, né? não. Mas não me parece também. Acho que poderia ser mais por uma questão pessoal, e mais uma vez estamos aqui a especular, com as quesílias que ele tem com o Ministério Público e com o outro juiz, o juiz Alexandre, não é? Que se calhar o levaram a ter aquele tipo de linguagem que vários juristas disseram que era demasiado colorida em direito, não é? Dizer que era uma fantasia, não? Praticamente a destruir. Sim, mas parecia no o meio advogado de disto defesa, tudo, não é? Exatamente. Parecia um advogado de defesa, ou seja, a própria introdução dele, que é verdade que um juiz tem que proteger tanto os arguidos como dar ouvidos à acusação, mas por isso é que ele é um juiz, é o fiel da balança, não é? Não tem que concordar com tudo o que o Ministério Público diz, nem tem que
fazer ou seja, desempenhar o seu ofício exclusivamente em defesa dos arguidos. Por isso é que existe um juiz, ele está a ouvir os dois lados, não é? E aqui parecia, pelo menos parecia a quem ouviu, que ele estava mais virado para um lado, não é? Estava mais apostado em defender os direitos dos arguidos, que o tem que fazer, do que propriamente ouvir o Ministério Público. Mas o que se percebe é que há ali uma raivinha entre eles, não é? Que aliás acho que está documentada. Não é? Agora, no fim disto tudo, o que eu vi foi as pessoas a tirarem os pratos ao chão, não é? Tipo, tu vês isto nas redes sociais, eu percebo isso, percebo essa raiva por tudo aquilo que nós dissemos. Mas eu no final disto, ou seja, passado umas horas, comecei a achar, calma lá, se calhar eu estou-me a precipitar e vou tentar saber mais sobre isto. E levantei algumas questões que tentei responder e podemos tentar agora responder os dois também, que é, mas a acusação está realmente mal feita? Ou seja, como é que é possível um promotor, que é o promotor estrela, pessoas que estão a trabalhar nisto 7 anos, não é? Que são especialistas disto, não é a mesma coisa que me pedirem a mim ou a ti para ir fazer uma acusação, não é? Tipo, eles têm que saber alguma coisa disto. Seria mais fantasiosa, certamente. Claro. Mas seria mais engraçada. Tinha sido mais engraçada. Era mais engraçado. Imagina que agora nos pagavam para nós irmos investigar. Imagina o que é que é. Eu e tu de manhã a acordar, então olha, agora temos que ir entrevistar gajos, não é? Bora lá entrevistar o Sócrates. Pronto, vamos lá. Estás-te a imaginar agora, a fazer perguntas ao Sócrates? Sim. É? Era giro. Gostei. Gostavas de o entrevistar ou não? Parece que o gajo vai dar uma entrevista, não é? Eu gostava, era giro, mas não ia ser uma entrevista. Não, uma entrevista, não é para propaganda. É tipo, imagina, termos o gajo aqui e ele, não sei o que, assim que mais dizer, Sócrates, está bem. Mas e as fotocópias? Eram fotocópias, caralho, ou era dinheiro? Era mesmo fotocópias. Mas então somos estúpidos ou quê? Aquilo era dinheiro, pediste dinheiro, pronto, querias dinheiro, né? Lavaste dinheiro, temos trocos de um lado e me deram uma. Está na boa, puto, está na boa, pronto, na boa. Se fosse assim nesses termos era giro. Agora, tipo, para o gajo fazer-lhes assistências para ele marcar golo. Que ele agora tem a faca e o queijo na mão, não é? Quer dizer, apesar de estar acusado de crimes, não é mesmo? Das coisas que eu percebi sobre a acusação é que os megaprocessos podem ser mediáticos e interessar do ponto de vista simbólico, mas parece que não são muito bons para a justiça. Ou seja, da mesma maneira que eu acho que nós temos de ser tolerantes porque realmente havia imensos arguidos, imensa investigação, e mesmo que tenha demorado muito tempo, são casos muito complicados e de engenharia financeira. O que eu ouvi dizer a várias pessoas é que, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, o que os gajos faziam era, o que temos ele foi preso em 2014, não foi? 2014 ou 2015. Foi em 2015, ou seja, quando foram... Não, final de 2014, acho que sim. Exatamente. Novembro. Que foi com o que eles tinham na altura, tipo, vai já a julgamento com isto. Pois e depois continua-se a investigar outras coisas. E eles não quiseram fazer isso. E para mim agora... E eu que não percebo nada direito, faz-me algum sentido, não é? E noutros países fazem isso, porque se ele fosse, imagina, se o gajo por cima levasse pena efetiva, depois o Ministério Público começava a investigar, fazia casos separados, não é? E não prescreviam, algumas coisas não tinham prescrito. E essa é a questão, não prescreviam. Essa é a questão, e a partir do momento que demoram tanto tempo, e já sabem que muitos dos crimes prescreveram, porque o Ministério Público não são atrasados mentais, sabem que os crimes pelos quais estão a acusar já prescreveram ou não. E então é tipo... Mas já vamos falar da prescrição. É a cena do Al Capone, né? Prenderam o Al Capone por fraude fiscal. Sim. Mas prenderam-no. Só lhe interessavam prender o gajo. E aqui deviam se calhar ter feito isso, que era, temos isto aqui, que é óbvio, é de caras, vamos com tudo aqui e depois logo se vê os outros podres. Agora, quiseram pôr a carne toda no assador e pronto, não correu muito bem, porque ele sai um bocadinho por cima com estas coisas, não é? Agora... Eu acho que ele nesse aspecto, confesso-te que não acho que ele sai nada por cima. Um gajo a quem tu dizes, o juiz disse isso, o senhor foi corrompido. Ele disse isso, o juiz disse-lhe isso, não é? Ou seja, ele sai... mas é o juiz de instrução, não é uma acusação. Ele ainda vai a julgamento e se calhar vai ser ilibado tudo. Ou não, ou se calhar, porque ainda vai à relação, e os crimes, que alguns crimes que o juiz de instrução decidiu tirar do processo voltam, e se calhar ele leva pena efetiva. Portanto, a questão é, da mesma maneira que as pessoas que ainda não entenderam isso, e há pessoas que realmente não entenderam, há pessoas que acharam que ele foi ilibado. Sim, isso não, claro que não. Sim. Mas há pessoas que acham isso. Sim. Ou seja, que ainda não perceberam que ainda a procissão vai, se não for no adro, vai pelo menos nas escadas, não é? Mas, que ainda vai correr aqui muita coisa. Da forma que eles vão para a esplanada a seguir, a incumprir a lei, não é? Porque é 4 pessoas por mesa. Sim. E estavam 5 pessoas, que é logo uma coisa incrível.
Tu sais de um sítio e estás a cometer já uma contraordenação ou crime, não sei o que é. Se o gajo estivesse a comer gomas, então estava De coisa. Ninguém o foi lá multar como foram multar os outros, não é? Tinha sido, acho eu, genial ir logo. Mas a descontração com que estavam ali a rir e a beber cervejas, tu vês que ele saiu dali como vencedor, não é? Não, claro, porque imagina, seja não sei quantos crimes em que a tua moldura penal vai ser muito maior, sim, mas não e para o saiu... público, corrupção é o termo, percebes? É o lavagem de dinheiro, as pessoas é tipo, lavagem de dinheiro, caralho, é o quê? O gajo do restaurante também foge aos impostos, está-se a cagar para isso, estás a ver? Tens toda a razão. A corrupção é que é tipo... Porquê? Porque existe aqui uma coisa, e se calhar o Ministério Público não soube comunicar isso, tanto falou para o Correio da Manhã, mas não soube comunicar isso, que é a justiça, como ela funciona. Repara, o Ivo Rosa até podia ter dito, vocês têm razão em tudo, no Ministério Público. Este gajo vai ser julgado por estas merdas todas. Não ter criticado o Ministério Público. Ele ir a julgamento e, em julgamento, haver imensos crimes pelos quais ele não era condenado porque não havia matéria de facto, porque não era possível... Ou seja, a ideia de justiça que nós temos, pessoal, como tu dizes, do que é corrupção... Nunca, raramente está em sintonia com a justiça que acontece nos tribunais, porque não é possível, porque não é assim, porque há um sistema, não é? Há um sistema há uma série de garantias para o arguido, há uma série de coisas que são precisas para a justiça funcionar com algum equilíbrio. Senão nós chegámos lá a dizer, este gajo é corrupto, mete o gajo na prisão. Por isso é que a justiça não é feita assim. E é isso que as pessoas não sabem, é isso que causa frustração, a mim e a ti também, por exemplo, não me quero retirar do grupo. Mas esta ideia é o que estás a dizer, que é, se calhar tivesse ouvido melhor informação e disseram, olha, desde o início, é muito difícil provar a corrupção, mas olhem que os crimes de branqueamento de capitais podem levar este gajo a ir para a prisão durante 12 anos. E são importantes por isto, e as penas são maiores. E essa informação não houve, ou então se calhar houve e as pessoas não chegaram a ela. Mas depois tens coisas como a fraude fiscal, por exemplo, crime de fraude fiscal, de que, como o dinheiro não é obtido de forma lícita, não configura fraude fiscal. Porque para ser fraude fiscal tu tens que ter o dinheiro de forma lícita e declarar o rendimento e não sei o que. Tipo, há assim uma coisa, eu li um cheiro. Espera aí que eu tenho aqui que era tipo, para ser fraude fiscal tinha que ser o Sócrates a auto-incriminar-se a dizer que tinha obtido aquele dinheiro de forma ilícita. Estás a ver? Há uma série de coisas na lei que estão ao alcance destes. Por isso é que nenhum pobre consegue pôr dinheiro no offshore, não é? Para poupar 11% no IRS, uma merda assim. Agora, se ganhas milhões, consegues pôr e poupar muitos. Ou como os gajos dos bancos, né? Que ganhavam casas e não as declaravam como mais-valias. E este tipo de buracos na lei, de forma de contornar na lei, só os advogados muito caros é que sabem, só tendo muito dinheiro para te defender e só com muito dinheiro é que tu consegues fazer. E então, até nisto, tipo, um pobre, se quiser ser corrupto, está fedido, porque não tem os meios para ser corrupto. Mas a corrupção é interessante que a corrupção é um crime de rico, não é? Mas há uma coisa interessante. Corrupção ou branqueamento de capitais? O Ministério Público deu um tiro no pé quando manda as escutas cá para fora, que toda a gente ouviu. E é impossível tu ouvires aquelas escutas, ouvires aquele homem a falar e não dizeres não sei, a sério. Mas espera aí, é aquela velha história que já toda a gente sabe, toda a gente falou, que é tu telefonares-me e dizeres Hugo, aqui o arquiteto não veio aqui para pôr o chão na casa, qual é o chão que tu queres? Que o gajo ainda não veio. Sim. E eu dizer, olha, mete este chão, porra, que o gajo nunca mais vem, eu quero é que o gajo ponha este chão. Estou farto no hotel, pá! E estás a falar da tua casa e não da minha, seria estranhíssimo. E quem diz isso diz outras coisas, mas tu a estás a expor. Sim, traz-me daquilo que eu gosto muito, Podia ser coca também, né? Ou gajas, ou então leitão. Se calhar eu gosto imenso de leitão e o outro ia passar na barrada. Crianças, para cantar um coro, atenção, não é para mais nada. Olha, e ao expor isso, toda a gente ficou a espumar da boca a dizer, este gajo é culpado. E depois, o próprio Ministério Público sabe que apesar de o ter a dizer aquilo, uma coisa é teres uma pessoa a dizer, por isso é que ele disse aquilo e não disse, não, realmente a casa é minha. Sim. É que tu teria de provar. Pois, exato. E para a maioria das pessoas não entende a diferença entre eu saber que tu és culpado e eu conseguir provar em tribunal que tu és culpado. Há a velha questão, por exemplo, o Pinto Costa já foi a tribunal, no caso a Pinto Dourado, e não foi... E toda a gente sabe que, seja o Pinto Costa, seja outro presidente de outro clube, que, em todos esses anos... Uns há mais certeza do que eu. É assim, é o que eu digo sempre. Se calhar são todos corruptos, mas há uns que há mais certezas, né? Há mais provas. E a questão é, o facto de tu seres ilibado em tribunal não significa que sejas inocente. Sim.
não é? São coisas diferentes. Tu és ilibado, não quer dizer que sejas inocente. Sim, uma coisa é provares que estavas noutro sítio. Imagina, mataste aquela pessoa e provares que tu estavas noutro sítio àquela hora e és inocentado, não é só ilibado. Tipo, E por isso, sais inocentado. e por isso é que se fala tanto do caso do Al Capone, não é? Que era um gajo que matou ele e mandou matar dezenas, se não centenas de pessoas. Yeah. O FBI andava atrás dele, o FBI, a polícia de Chicago, e só o conseguiram apanhar por evasão fiscal. Isto para dizer o quê? Que para todos nós que vociferamos de fora e como é que é possível, é que pá, se estivessem lá vocês, também não é fácil. Ou seja, ninguém, nenhum dos criminosos se entrega a dizer sim, eu cometi um crime. Yeah. E como tal, há que ter isso em conta também. Claro, eu estou a dizer isto tudo, pá, não é para diminuir a culpa de alguém, é para tentarmos olharmos para as coisas com alguma clarividência e equilíbrio e não desatarmos todos a gritar. Eu estou violentamente indignado como o Dr. Sapo de Loiça, porque esse é que é o perigo. Sim. Esse para mim é o Não, perigo. e aqui é uma questão que é, nós sabemos, e há relatórios, não é, sabemos que Portugal é um país bastante corrupto e que a corrupção custa, e agora estava a ver as estimativas, a corrupção custava 18 mil milhões por ano, que era o orçamento de investigação, da saúde, dos ministérios todos, de 4 ou 5 ministérios todos juntos. E sabemos que isso é, pá, num país pequeno, não é? E até de brandos, não é? Tipo, não é aquela corrupção, mas e vivemos na Colômbia, não é? Até tipo, há corrupção, pronto. Aqui vivemos um bocadinho no primeiro mundo, não é? E as pessoas sabem que já houve e que há, pá, dezenas de políticos corruptos e nunca nenhum apanhou uma prisão valente. Pá, já tipo o Isaltino, não é? Ou assim. Mas ele já foi preso, Pronto, mas um ministro, um primeiro-ministro ou um ministro. O Armando Vara. O Armando Vara, vá. Mas, e as pessoas só querem... Sim, mas eu percebo. As pessoas Ou querem seja, um político preso. Ninguém perante a quer percepção que nós se é temos corrupto da- ou não. Estás a ver? Claro. Só Claro, queremos claro. um político preso, porque isso significa que o sistema... Não. Que ninguém está acima do sistema. Opa, Estamos-nos um bocadinho eu a cagar lembro-me- se é inocente ou não, ou se é culpado. Claro, só queremos é a claro, prova tens de toda a que razão. Há alguém pode-se foder É uma mesmo por fazer catarse. parte do sistema. É uma catarse, é um elemento sacrificial. Eu lembro-me de quando isto aconteceu com o Sócrates. Pá, e eu não suporto o Sócrates. Já não suportava quando ele era primeiro-ministro. Pá, não suporto. É um gajo que me cai mesmo mal. Tipo, não suporto mesmo. A voz dele deixa-me pá, levanta-me os pelos dos braços e do cu também. Pode ser paixão, pode ser amor. Não suporto. Não suporto, pá, porque pá, é um mitómano, é um tangas, é um burlão, não é? E é mais do que tudo, é um prepotente, e eu sabia de várias histórias do gajo tratar mal pessoas, tratar mal jornalistas, tratar mal ministros, pá, que era do género. O gajo fazia-me a mim coisas que fez em conselhos de ministros e eu dizia, olha Sócrates, monta-te aqui neste, estás a ver este pirete e vai-te foder. E tipo, virava as costas e demitia-me. Estava-me a cagar se ele fosse primeiro-ministro. Tipo, há coisas que tu não podes engolir de ninguém. Não é? Tipo, nem de primeiro-ministro, nem de ninguém. E portanto, um gajo que destrata as outras pessoas como supostamente ele destratava, e houve várias fontes fidedignas que disseram, e acho que há gravações dele a gritar com ministros e coisas do género. Portanto, é um gajo que me causa, que me faz espécie. Mas eu lembro-me quando ele foi preso de eu dizer isso a amigos meus, sabes o que é que nós precisávamos? E isto é o que eu vou dizer, é altamente demagógico, que é, precisávamos era do Sócrates com um macacão cor de laranja e com as mãozinhas algemadas atrás das costas, como tu vês nos filmes. Não resolvia nada da corrupção, porque a corrupção não se combate com a prisão de um gajo exclusivamente. Portanto, é uma coisa muito egoísta que nos levou a todos, não é, a passarmos na última sexta-feira. Mas a corrupção passa por melhorar a lei, melhorar a investigação, melhorar as qualidades da investigação, tudo isso, não é? Não passa apenas mas por um gajo ir preso. também passa Claro. por prender um gajo. Tal Claro como, que sim. se um deles aparecesse a boiar no Rio Tejo com uma bala na cabeça, também ajudava um bocadinho à corrupção, percebes? Imagina que agora aparecia o Salgado, o Sócrates, apareciam pendurados na ponte, como faz a máfia mexicana, né? Enforcados na ponte sobre o Tejo. Não sei se os índices de corrupção não desciam um bocadinho nos próximos anos. Não sei se o pessoal não ficava com o cu apertado. É aquele sketch do Porta dos Fundos que é tipo, vamos roubar menos este ano, ok? As pessoas estão a desconfiar, vamos roubar menos. Não é que acabasse, mas as pessoas vamos roubar menos este ano, que está complicado, não é? Então, a minha questão era se a acusação estava mal feita, mal montada, e já aqui falámos disso, e a segunda era se o juiz tinha sido complacente ou indulgente com o Sócrates ou o Salgado. Especialmente os outros, já lá falaremos, os Salgados e os José Inaldes, que esses então, desapareceram, segundo o juiz de instrução, desapareceriam quase do processo, não é?
Sim, o Sócrates também... ao pé desse são os meninos, não é? Um menino, não é? Sim. Não, mais ainda causaram mais ainda é o Santos país. Silva, ou seja, a ideia de que foi o Santos Silva que corrompeu o Sócrates, Sim. o homem que chorou, tipo, o homem que chorou e chorou genuinamente, tu vias que o homem estava todo borrado, não é? Tipo, vias, ou seja, o à vontade do Sócrates com o juiz contrastava com o mal-estar do Santos Silva. Portanto, o Santos Silva era mais um peão naquilo, não estou a dizer que ele deve ser ilibado, mas o Santos Silva, eu quando penso no Ricardo Salgado ou no Sócrates, em comparação com o Santos Silva, lembro-me daquela imagem do filme Hannibal, em que o Anthony Hopkins come o cérebro do Ray Liotta. Lembras-te desse final? Sim, o gajo está-lhe a comer o cérebro, que tem branco. E o gajo está vivo ainda. E faz-me lembrar isso, porque é comer as papinhas da cabeça. Coitado do Santos Silva comparado com estes gajos, não é? Portanto, e eu acho graça também ao crime de abuso de confiança. É. O nome abuso de confiança, que eu por acaso não sei qual é a moldura penal, e se calhar é enorme, mas abuso de confiança era o que eu fazia quando chegava à casa da noite bêbado e vivia com mais pessoas num apartamento e comia a comida deles à noite. Sim. Isso é abuso de confiança. É. O que ele faz, pá, é gamanço, é roubo, é destruir vidas, pá, mas abuso de confiança parece um eufemismo. Eu sei, é linguagem jurídica, mas parece que estão a gozar com um gajo. Sim, é quando os teus pais te emprestavam o carro e tu abusavas de confiança, que era só para ir ali e tu ias para a Espanha, uma merda assim, não é? Ias ir à noite, não é? Sim, ias às putas à Espanha, e era abuso de confiança. Mas a outra questão é, tu achas que a tua impressão, porque essa é, toda a gente achou, este juiz está a ser bonzinho com o Sócrates, tu achas que ele foi complacente com o Sócrates dentro da tua intuição, não é? Que nenhum de nós é jurista. É assim, eu sei lá, não sei que Pois? estamos a falar de um ex-primeiro-ministro, de banqueiros, do dono disto tudo, não é? Que se falava, do Ricardo Salgado. Portanto, se me disseres assim, olha, é impossível haver podres ou haver aqui uma pressão externa que faz com que inclinar o campo, eu digo, não é impossível. Não é impossível. Acho que pode acontecer isso, não é? Depois a cena de mudares de juiz, a meio, pá, há várias coisas que podem... Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Diz. Muitas pessoas falaram do PS. Eu, por exemplo, não acho que beneficia ao PS o Sócrates ser ilibado. Pelo contrário, só prejudica. Portanto, para o Costa, em termos eleitorais, já lá vamos à questão política, Pá, depende não aproveita nada porque as pessoas todas vão virar contra o PS, a dizer, isto é sempre a mesma coisa, os socialistas. Não é? Pá, depende do discurso, é sempre difícil, mas voltando à cena, portanto eu não acho isso, acho é que o campo já está inclinado por natureza. Agora, a cena do PS, pá, depende, porque o Costa possivelmente gostava de dizer coisas que não pode dizer, não é? Tem que ser um político, lá está, e ter um discurso politicamente correto. Porque o que era bom, obviamente, o que é que favorecia o PS? Era o Costa dizer assim, olha, sim senhor, o Sócrates parece que foi inocentado, e eu dava-me bem com ele, mas ele fez trafolhices nas quais eu não me revejo, e prova disso é está nas escutas e toda a gente vai, e é um trafulha. Yeah. E eu não me revejo nisso. Agora, ele nunca poderia dizer isso, não é? E tu podes dizer assim... Não, porque não? Pois, porque não sei. Só não poderia por causa da questão da justiça, porque um Da primeiro-ministro, justiça, exato. Porque até pela divisão dos poderes, inquinar a opinião pública toda, estás a ver? E seria antidemocrático ele dizer isso, se calhar, estás a ver? Pá, mas tens outros políticos que vão fazer esse discurso e vão capitalizar em cima disso. Portanto, não sei, mas eu gostava, né? Gostava do Costa dizer assim, olha, pá, não me interessa o que o juiz Ivo Rosa diz, eu ouvi as escutas, há ali trafolhice, e como há ali trafolhice eu não me revejo. Seja um crime grande de corrupção, ou seja só roubou 100 euros, como político não poderia fazer isso. Mas outra coisa que eu acho graça, é, de repente, os socialistas. Pá, não é só os socialistas. Sim. Claro que são os socialistas. Ou seja, eu tenho a certeza que nos últimos 40 anos já houve casos judiciais, ou não chegando à justiça, de investigação da polícia, que por influência política foram parados, desviados, o que seja. Não tenho a mínima dúvida disso que aconteceu. E aconteceu com todos os partidos que estiveram no poder. Do Paulo Portas, mais à direita, com os submarinos, porque as pessoas envolvidas no caso dos submarinos na Alemanha foram presas e foram condenadas. Há corruptor, não houve corrompido aí, né? Eu acho muito engraçado os meus amigos que são mais de direita, isto serve para a direita e para a esquerda, que não sei o que, o PS é igual, o PS e o PSD são iguais, muda o símbolozinho e a cor, mas são iguais. Dizer, parece que não tiveram lá o relvas há pouco tempo,
Parece que o Cavaco não era, não é? As cenas Sim, o meio Cavaco. shadies Sim. que o Cavaco fez, ou o gajo dizer que podia Do ter banco, confiança dos no investimentos, banco não sei, e sim. coisa, amiguinho do outro lado do BPN, não lá que era. Diz-me uma coisa, quem é Oliveira que e Costa, o que é? quem é que te causa mais repulsa? O Ricardo Salgado ou o José Sócrates? Salgado. Porquê? Porque o Sócrates ao menos veio do nada, estás a ver? Ao menos é tipo, é um hustler e veio do nada. O Salgado já nasceu no meio da... É um petulante. Já Quer dizer, nasceu, são os já dois tinha petulantes, mas tudo pronto. e quis ter Sim. mais. É verdade, isso é verdade. E então isso mete Mas também há outra coisa. E de famílias já Tens toda a razão. beneficiadíssimas desde o tempo de Salazar, não é? São famílias que sempre tiveram bem. Sempre. Direita, esquerda, ditadura, democracia, Sim, sempre tiveram lá em cima bem zero. com milhões. Sim, não interessa. Não interessa. E quiseram Mas há ter outra mais coisa, tu tens ainda. razão, eu concordo contigo, mas há outra cena E a forma dele que falar também- é mais tipo... que sim. Imagina, o Sócrates deve ser fixe nos copos, estás a ver? O Salgado não. Sim. O Salgado tem ar que já fez crimes piores ainda, estás a ver? Mas tu tens uma Já coisa no mandou alguém Sócrates, é que acertar o passe a alguém. Alegadamente. sim. Mas o Sócrates tem outra coisa. Eu concordo plenamente contigo, mas o Sócrates tem outra coisa, que é o Sócrates desempenhou um cargo de serviço Mais público, claro, sim. Diferente, sim. não é? Nesse- Ou nesse seja, em aspecto. que é como quando tu entregas a alguém, uma criança ou alguém em desvantagem para ser cuidado num orfanato, num hospital, e as pessoas que devem cuidar dessa pessoa a destratam ou abusam dela. Estás a perceber? Ou Sim, seja, sim, há um sim, sim. dever. Sim, é quase é um trabalho que devia ser uma missão, que devia ter parte de missão, Exatamente. Portanto, também há esse lado. de cuidar dos agora- portugueses, não é? Dos Agora, portugueses e há dos uma coisa muito estrangeiros que vivem cá. importante. Há uma coisa muito importante. E agora aqui eu espero mesmo estar a fazer um bocadinho de serviço público, porque eu não vi isto falado em nenhum lado, que era outra das minhas perguntas, que é, porquê é que se prescreve um crime? E obviamente que das poucas noções que eu tenho de direito, mas tenho algumas, tive princípios gerais de direito e direito constitucional, normalmente, uma coisa destas tem uma lógica, não é Eu porque... diria que é contaminação de prova, não é? E já, Então, já as pronto. provas já não E fazem sentido. graças a um dos nossos patronos, que é jurista, neste caso não foi a doutora, é um novo doutor, vamos lhe chamar Garganta Funda. Ok. Não, causa isto do- não é um assunto. Era Por causa foi- do caso Watergate. Foi do Nixon, caso não é? Do Watergate. Nixon, Do caso Watergate, que foi quem ajudou os Era o repórteres whistleblower, da não era? Wall Street. Era o Exatamente. Deep Throat. Portanto, isto não tem nada de whistleblower, estou a brincar, porque isto foi Sim, sim. apenas ele nos explicou, mais ou menos por linguagem acessível, porque é que prescreve um crime. Tem toda a lógica. São por duas razões essenciais, há várias, mas ou seja, que as pessoas podem entender e que têm a ver com a segurança jurídica. E é o seguinte, é a perspectiva de que o sistema, pragmaticamente, não aguentaria se os crimes não prescrevessem. Ou seja, imagina que de repente todas as pessoas Sim. se lembravam de trazer para a mesa crimes que aconteceram em 1979. Ou seja, há um lado prático, lógico de funcionamento, que tu tens que aceitar, senão o sistema colapsa. Não é? E ainda há outra coisa que tu falaste, que é investigares um crime ao fim de 20 anos, a possibilidade de o resolveres por causa da questão das provas. E testemunhas, principalmente, não é? As provas E de testemunhas. O que é que disse na testemunhas. altura? Cara, já foi há 100 anos. Claro. Portanto, seria muito mais difícil. Portanto, há uma lógica e tu podes dizer mas se calhar não há lógica que crimes de sangue... podes Há crimes que discutir não isso. prescrevem, acho eu. Acho que Acho que também há crimes que não homicídio prescrevem. qualificado, acho Homicídio que não, não? prescreve. Acho que não. Tenho Qualificado. ideia que Qualificado, ok. não. Sim, mas Mas se acho calhar que homicídio involuntário, se calhar sim, não é? não. Talvez, sim. Mas pronto, não sei. Mas tem Mas também sentido. homicídio involuntário, E não- à partida, quando acontece, sabe-se, né? Se foi involuntário. Se não contaste a ninguém, também Não. já passa a ser outro crime. Tá bem, mas imagina que um gajo é encontrado morto e tu sabes que ele foi atropelado, não é? E percebes que foi um acidente, mas não sabes quem é que foi a pessoa que o atropelou. Mas aí já fugiste, estás a ver? Já é 2 crimes. Já é homicídio involuntário, E a prestação de chama-se auxílio exatamente. e obstrução à Olha, justiça nós aqui também. armados se em, calhar. nós armados em jurista. Mas, por exemplo, para mim faz-me sentido. Tem que haver um lado pragmático, ou seja, a justiça, tal como eu disse no início, não é a justiça ideal, não é a justiça que nós cogitamos na nossa cabeça, em que todas as pessoas são ressarcidas pelo que perderam e todas as pessoas são punidas pelo que fizeram. Isso não existe. Temos Sim. que ser práticos. Não existe este mundo perfeito. Portanto, para mim tem lógica que esta parte de que nós falamos aqui de que o sistema não aguentaria, para mim tem alguma lógica, não é? Já li em algum sítio, não sei se é verdade ou não,
que no governo de Sócrates o tempo para a prescrição de crimes de corrupção tinha diminuído. Não sei se é verdade. Pode ter sido aquelas merdas que foram lançadas na altura. Mas eu, por acaso, acho que crimes de corrupção que envolvam altos cargos de governo, por exemplo, não deviam ter um tratamento diferente, porque são mais graves. Claro, também acho que sim. E então deveriam prescrever, não deveriam ter a mesma moldura. Acho eu. E além do sistema judicial, existe a questão da segurança jurídica do ponto de vista do arguido, que é quando se considera que o próprio agente tem o direito a um limite de anos para ser condenado, a partir do qual ele atinge uma chamada paz, tipo, relativamente às coisas que fez há muitos anos. Ou seja, já passou tanto tempo que essa pessoa reformulou a vida, as coisas avançaram e não faz sentido. Isto pode acontecer, imagina isto, que és um gajo de 18 anos e que assaltaste uma loja e... Não, mas eu percebo isso, em crimes económicos. E que chegaste aos 40, és casado, tens filhos, tens uma profissão, nunca mais roubaste nada, não é? Lá está, mas em crimes económicos, ok, roubaste, desviei 20 milhões, mas depois, olha, fiquei boa pessoa. Pois foda-se, já tens 20 milhões? Claro que não roubaste mais, caralho, então devolve os 20 milhões, foda-se, estás a ver? Claro. Aí é diferente. Mas estou a dizer para quê? Porque eu acho que isto devia ter sido falado, por exemplo, nas televisões, devia ter sido explicado. Claro. Porque as pessoas pensam que prescreveu porque está tudo feito para eles, não sei o quê. Não, existe uma lógica. Ou seja, a prescrição não existe apenas em Portugal. É algo que existe em direitos, no direito de todo o mundo, não é? Não existe apenas em Portugal. E a cena da corrupção e da fraude fiscal, do branqueamento de capitais, é um ato contínuo. É quase a mesma cena da falta. É penalti, a falta é quando a falta acaba ou quando começa, que marcas penalti. Começou fora da área, mas acaba. Porque o branqueamento, tipo, ok, ele começou a corromper em 2010, mas o dinheiro que ele fez com que ele fosse, não é? Isso influenciou na vida dele toda. Porque o dinheiro que ele fez com que depois ele conseguisse corromper aquele, ou que fez aqueles contactos porque fez aquela corrupção, aquele branqueamento de capitais. E sim, senhor, o crime de corrupção é 2010 prescreveu. Mas a corrupção mantém-se até aos dias de hoje, porque a casa que ele tem em Paris foi comprada com esse dinheiro. Mas olha, tu não sendo jurista, estás a aproximar-te muito bem da interpretação jurídica feita pelo Ministério Público e aquela que está em desacordo feita pelo Ivo Juiz Rosa. E difere de país para país. Que é, e como tu sabes, não sendo o direito uma ciência matemática, tem interpretações e há jurisprudência e vai evoluindo, não é? Há uma diferença que é, para o juiz, Ivo Rosa, o crime de corrupção dá-se... Imagina que eu agora tinhas um cargo público e eu chegava ao pé de ti e dizia-te: olha, Guilherme, tens aqui 100 mil euros para me deixares construir naquele lote. É pouco. Onde não se pode 100 mil construir. é pouco. E tu dizias: vou pensar. Vou pensar ou aceitavas. O crime, para o juiz Ivo Rosa, acontece nesse momento. Okay. Mesmo que tu, ou seja, pelo menos o de corrupção ativa, mesmo que tu digas vou pensar, portanto ainda não aceitaste, o de corrupção ativa, ou seja, o meu crime já está a contar. Okay. Mas pode acontecer. Isso é bom, mas pode acontecer. Porque se eu quiser fazer uma corrupção, eu 7 anos antes ligo para o gajo e mando só a ideia. Olha, o que é que achas da gente corromper? Depois, passado 7 anos, faço a merda e digo: não, estou juiz. Eu tive a ideia 7 anos antes, foda-se que já prescreveu. Certo? É uma boa forma. Para o Ministério Público e para alguns juristas, e é isso que agora a relação vai falar, vai decidir, julgo eu, é que sempre que há um pagamento, o crime de corrupção está a acontecer. Pois, exato. Ou seja, porque tu estás a lesar a entidade, seja o Estado, seja outro lado, cada vez que recebes o dinheiro. E nem devia ser. Cada vez que tu usas esse dinheiro, depois... Devia ser um crime de corrupção a acontecer outra vez. Mas que se calhar é mais difícil de provar quando é que tu utilizas esse dinheiro. Portanto, quando recebes, se calhar pode ser mais fácil. Tu misturas o dinheiro de várias corrupções juntas na mesma conta. Não tens uma conta para cada corrupção. E há muitos países, julgo que Itália e Espanha, fazem cada vez que tu recebes dinheiro. Portanto, o que é que acontece? O crime foi em 2012. Mas tu em 2015 ainda estás a receber dinheiro, não começas a contar 2012, começas a contar 2015. Isto é uma das coisas que também foi falada em alguns sítios, mas não em todos. Aquilo que tu estavas a falar há bocado, daquele absurdo, aquele nó mental do fraude fiscal, houve alguém que escreveu uma coisa aqui: o Sócrates não pode ser julgado por fraude fiscal porque tinha o dinheiro proveniente de um crime. Mas de um crime não declarado às finanças. E crime já prescreveu. Sim, pois. É? Portanto, parece aquela cena do Marcelo. Pode fazer? Pode. Não é? Sim. É tipo... Agora, foi caga, foi sorte. Porque depois dás a todas essas especulações, que é...
foi tudo uma questão de sorte. O Sócrates teve sorte de ser apanhado algum tempo depois e do Ministério Público ter tido tanto tempo, ou isto foi tudo só para... foi tudo show-off e já sabiam à partida que não ia ser condenado, ou também pode haver outra cena, que há pessoas que têm outra teoria, não é? Que foi uma perseguição política ao Sócrates, não é? E que... Eu não acredito de todo nisso. E que se ele não fosse... A questão é, se ele não fosse ex-primeiro-ministro, tinha sido preso daquela forma com as televisões e tinha estado 10 meses preso. Se calhar também não. Também não. Percebes? Agora o perigo de fuga e da obstrução à justiça é muito maior sendo o gajo ex-primeiro-ministro. Por isso é que foi dado à prisão preventiva. A comparação, e essa era a terceira, era a próxima questão, que é quais é que são as consequências políticas disto. E uma questão que eu acho muita graça é ele comparar-se ao Lula. Por duas razões que é completamente absurdo. O Lula tem um apoio no Brasil, mal ou bem, gosto ou não dele, acho ou não corrupto, que o Sócrates não tem nem de longe nem de perto. Aliás, tu vês o Lula quando... Tens fotografias do Lula quando o foram prender, que cercaram a população, milhares e milhares, cercou o sindicato para ele não ser preso. O Sócrates nunca teria isso. Portanto, não se compara sequer... Teve lá o meia dúzia capital de velhas com uma t-shirt não, o capital, e rosas, não é? O capital político, hoje, o capital político do Lula e do Sócrates não tem comparação. 2. Mal ou bem, eu acho que o Lula não é completamente inocente. Não é completamente, não é inocente, não é? Nos anos todos. Mas, duas coisas. O caso contra o Lula não tem comparação, ou seja, o Lula pelo aquilo que foi condenado, repara, ele pode ter feito muito pior. Não estou a dizer isso, estou a dizer pelo caso que foi a tribunal. O caso do Sócrates é muito mais grave. Porque no caso do Lula era um apartamento no Guarajá, ou Guarani, ou na que era, e mais umas coisas. Repara, eu não estou a dizer que ele se calhar não recebeu tanto como o Sócrates, mas eu estou a dizer o que foi a tribunal. Sim. E no caso do Sócrates era muito pior. Portanto, a imagem de corrupção do Sócrates é pior do que a do Lula. E finalmente, porque, mal ou bem, o Lula, quando sai do poder, sai em alta. Tu podes ser o maior detrator dos governos do PT, e em muitas coisas eu sou. Mas o Lula saiu em alta. Saiu com o Brasil... Quando foi para lá Dilma, o Brasil estava em alta e tinha 30 milhões de pessoas, tirou 30 milhões de pessoas da pobreza, o Bolsa Família, o Bolsa Escola. O Sócrates saiu em baixa, saiu a pedir resgate. Portanto, os dois casos, é só para dizer isto, não são comparáveis. Isto é uma constatação, não é? Não estou a dizer que gosto mais do Lula do que do Sócrates, é uma constatação. Tu, no entanto, há uma coisa que eu discordo contigo, que é, tu dizes que tu és um grande zandinga, eu sei que és e fazes... E tu dizias que... Qual é que era? Tu tinhas uma espécie de uma trilogia de coisas que iam acontecer. A minha profecia mantém-se desde sempre, Sim. que é, ele vai sair disto... Ilibado. Pode ser ilibado ou não, porque tens o caso Isaltino. Por exemplo, eu acho que o Sócrates até deve estar um bocadinho triste, porque neste país ir preso dá algum currículo, como temos visto, enquanto político, né? Aumenta as suas possibilidades de reeleição. Eu acho que é possível que, se ele for ilibado e se vir ou não for culpado, os 10 meses de prisão preventiva foram excessivos, uma série de coisas, ele pode acabar indemnizado pelo Estado, e se isso acontece, ele acaba indemnizado pelo Estado, não acusado de crime nenhum assim muito grave, mesmo na opinião pública estando a cena das escutas, e que toda a gente viu, que eu acredito, dependendo da conjuntura política que tiver e dos adversários, que ele pode candidatar-se a Presidente da República e ganhar. Eu acho que se ele for condenado por algum crime, já não pode ir candidatar-se a Presidente da República, não é? Ou não? Posso estar errado. Depois, se calhar, depende do crime, não sei. Mas eu não acho de todo impossível. Isto daqui a 10 anos. Eu acho que é possível, porque é tudo possível. Não sei como é que isto vai acontecer. É possível que ele seja ilibado. Tenho algumas dúvidas. Mas agora imagina, cenário. Vai, daqui a 10 anos, Ventura contra Sócrates, presidenciais. Foda-se! Isso é o meu maior pesadelo. Eu ia ser candidato-me, cara. Candidato-me eu. A cena é essa. Depende de muita coisa. Agora, eu acho... Se eu tivesse que pôr dinheiro, punha dinheiro nessa hipótese. Não porque acho que é mais provável, mas acho que é que tem mais retorno, mas dou ali 30% de probabilidades para isso acontecer. Dele ainda vir eu discordo. um cargo. Eu acho que é possível, por milhares de razões, até processuais, ele não ser acusado de nenhum crime. Tenho dúvidas. Eu acho que ele vai acabar por ser condenado por alguma coisa. Não sei se vai fazer prisão efetiva. Achas que vai fazer prisão? Isso não acredito. Não sei se vai fazer prisão efetiva. Não sei porque não conheço as molduras penais e não acredito. Depois, nós temos falado aqui muito de Sócrates, mas
eu espero que o Tribunal da Relação volte a pôr os Jana Albávez da vida e os Ricardo Salgados, porque como nós falamos, é patético achar que foi o Santos Silva que magicou isto tudo, não é? Quer dizer, é completamente absurdo, não tem lógica nenhuma. Acho mais difícil ele ser Presidente da República, porque ele gera um desagrado em tanta gente. Não acho, pá. Em tanta gente, em todos os aspectos políticos, tanta gente. Ele não é uma personagem simpática, já não era quando era... eu acho que ele é o político com mais carisma que eu já vi em Portugal. Tá de bem. longe. E esse carisma, apesar de ter ficado manchado, está lá. E está lá e pode dar a volta. Pode dar a volta e conquistar a simpatia das pessoas e tem uma máquina por trás e vai lançar depois uma biografia sobre isto e vão-se fazer filmes e não sei o quê. E não acho impossível. Não acho impossível porque já vi, há muita gente a votar sem pensar. Sim. Aliás, e repara, tu tens uma história que mas é uma história diferente. O Isaltino volta a Oeiras, mas a verdade é que o Isaltino criou um conselho, sim, com fez todas um bom as trabalho, merdas que né? fez um bom trabalho, entre aspas, depende do que tu achas um bom trabalho. Sim, a partir do momento foi sim, exatamente. Mas é um dos conselhos com o maior número de licenciados a morar lá, e o gajo voltou, ganhou as eleições, mas é como eu te disse, o Isaltino é uma personagem mais simpática e bonacheirão, não é? E não sei, não tem mais lado acho... mafioso. Tem, mas na política, como nós já falámos, a emoção é tudo, as pessoas não votam racionalmente. Eu acho que é uma questão de ser poder local e as pessoas que vivem lá local, não é uma coisa bairrista Sócrates, quase. Pá, tu viste isto, Sócrates desperta nas pessoas. Eu dizia isso na brincadeira, que é o Sócrates na sexta-feira, na tarde de sexta-feira, o Sócrates despertou mais coágulos cerebrais do que a AstraZeneca, milhões de AstraZeneca nas últimas semanas. Tipo, houve pessoas que tiveram apoplexia, espumaram-se da boca. Mas eu não sei, gostava que se fizesse uma sondagem. Hoje, acho que ainda havia muita gente a votar nele. Hoje. Daqui a 10 anos, e se ele não for acusado de nenhum crime, acho que pode ser suficiente para ele em relação a isto, voltar à vida uma das política. coisas... Vamos ver. Agora, que é... se ele quer, ou vai estar tranquilinho com uma coluna, ou num jornal, ou como comentador, ou como consultor em qualquer lado a ganhar uns bons milhares por mês, se calhar vai-lhe chegar. Mas eu acho que ele é tão, tipo, sociopata, que ele vai querer voltar só para dar chapada de luva branca. Sim. E para ser, não, tipo, neste caso nem é de luva branca, neste caso é chapada. É só chapada, não é de luva branca, é chapada. Depende, se ele for ilibado é de luva branca e ganhar, não é? Para todos os efeitos. E depois tinha mais duas perguntas no final disto. Estamos aqui a fazer perguntas. Uma era se era possível não ouvir o Sócrates, porque o tom dele, a forma como ele fala e aquela soberba, eu tenho que desligar a televisão, eu não consigo ouvi-lo. Tipo, causa-me. Mas ele muda, faz aquelas mudanças de tom, não é? Que ele está muito irritado e depois de repente, mas o que eu estava a dizer, não sei o quê. Eu acho que na cabeça dele está assim. A cabeça dele, o gajo está irritado e na cabeça dele aparece: seu filho da puta, tens-me partir-te a boca toda. E depois aparece uma coisa: não podes fazer isto, estás na televisão. Moderei o discurso. Ouça, calma, entenda, veja. Eu já lhe disse, eu sou uma pessoa de meios humildes. Sim. Um pobre político. E a outra questão, quando eu comecei a ver pessoas a dizer nós somos a Venezuela, temos que ir para a rua partir tudo. Repara, eu acho muito bem que os portugueses vão para a rua e façam manifestações como se faz em Espanha e em França. Não acho nada mal. Mas quando comecei a ver que além da reação inicial, como nós aqui falámos e começámos o programa a falar disso, normal, de irritação, não é? Mas uma coisa é tu estares em casa ou fazeres um post e depois, se calhar, metes essa irritação de lado e vais perceber o que é que se passa e porque é que as coisas são como são, em vez de continuares nessa bola de neve, que é a bola de neve do estou violentamente indignado, não é? Porque eu não acho que tu mudes nada. Podes mudar a gritar, no sentido de, às vezes é preciso ir para a rua gritar, como dizia o Zeca Afonso, mas depois é preciso mais do que isso, porque se ficar na rua a gritar, as coisas não mudam, não é? É preciso fazer mudanças de lei, é preciso... E uma das coisas, depois voltei a cometer o erro, que já não cometi há algum tempo e que já falei aqui, de tentar fazer raciocínios sensatos
Nos comentários. nas redes sociais. Sim, nas redes sociais, que é, Sim. quando eu escrevi aquela coisa, quando é que o Rosa começa a mamar da boca do Sócrates, pá, dezenas, centenas de likes. Quando eu comecei a tentar fazer comentários sensatos, pumba, caiu-me toda a gente em cima. Então porquê? Porque houve duas pessoas que eu conheci em Madrid, que são dois gajos que eu conheço, um deles pode ser que é meu amigo, já não estou com ele há imenso tempo, o outro menos, e que são gajos com sucesso naquilo que fazem, com dinheiro, portanto são privilegiados, cresceram no meio privilegiado. E que começaram a dizer coisas como isto é a Venezuela, se fosse em Itália há juízes que, como é que é? Se fosse na Sicília há juízes que vão pelos ares, e eu explico, olha, na Sicília os juízes que vão pelos ares é a máfia que mete bombas, Sim. porque eles estão a investigar o crime organizado, portanto neste caso teria que ser o Sócrates, e um deles, pá, houve uma altura que eu tive que dizer isso a um deles, eu disse, olha, desculpa lá, pá, sabes que eu gosto muito de ti, não disse isso, mas sabes que eu tenho amizade por ti e respeito, pá, mas tu és um gajo que constantemente faz a apologia do Pinto da Costa e que faz lives com o macaco dos Super Dragões, portanto, pá, desculpa lá, eu não lhe disse isso, mas é um bocado, há uma frase espanhola que é ou folham todos ou la puta al rio, que é pá, ou fodem todos ou puta ao rio, ou seja, ou as tuas exigências de idoneidade são para tudo, não são só para a política, não são para o futebol, desculpa lá, essa merda eu não aceito. Mas isto para dizer o quê? Que é quando se começa a dizer estas coisas, que isto é Venezuela, eu disse, tu já estiveste na Venezuela, eu já, não é? E um deles viveu no Brasil. Tu não podes comparar Portugal com a Venezuela no Brasil. Lamento, não podes, não tem comparação possível. Podes dizer que o sistema não funciona, que há corrupção, pá, mas não tem comparação. A Venezuela é uma ditadura onde tu és preso por falares e onde as pessoas passam fome a torto e a direito. Portanto, não podes dizer isso. Ou seja, se tu estás a tentar exigir que a justiça funcione e és contra a corrupção, portanto estás a funcionar no domínio de quereres a verdade, depois não podes mentir, os teus argumentos não podem ser mentira, é só isso. Sim, quem usa o argumento da Venezuela nem sabe onde é que fica a Venezuela. Normalmente é isso. Ouviu nas redes sociais que vai viver para a Venezuela. Ficou, pronto. Nem sabem bem onde é que fica, nem sabem... O que é que se fala na Venezuela? Que língua é que se fala? Venezuelano, não sabe. Mas estes gajos sabem perfeitamente. Estes gajos sabem. A outra coisa é, aquilo que, muito resumidamente, o Sócrates não foi ilibado. Portanto, isto é um processo, eu compreendo a revolta, mas isto é um processo que não terminou. Portanto, vamos esperar até ao fim e depois logo se vê. 2, foi aquilo que eu disse que é, mesmo que o Rosa concordasse com tudo, a ideia de que a justiça que nós idealizamos é a justiça dos tribunais é absurda, isso não acontece. E tu deste o caso do Al Capone, que é o caso desses, que é um gajo que matou não sei quantas pessoas e que foi preso por evasão fiscal. Repara, isto não iliba que o sistema bipartidário dos Armandos Varas e dos Valentim Loureiros e todas essas merdas, claro que não, e há coisas que têm que ser mudadas e há corrupção. No entanto, esta ideia de pegar fogo a tudo, a mim parece-me absurda. Porquê? Porque há casos em que a justiça funciona. Ou seja, há pessoas que vão ao tribunal e a justiça é feita. Ou seja, tu não podes dizer que todo... E mesmo poderosos, não é? Alguns, vá. E mesmo poderosos. Ou seja, esta ideia... Repara, eu estou na estrada e muitas vezes eu vejo o gajo fazer uma manobra perigosa a ultrapassar e eu vocifero e a minha vontade é ir atrás dele e não sei o quê. Mas é assim, por isso acontecer no trânsito, eu não vou destruir as estradas e matar todos os condutores. Não faz sentido. E o que é que me preocupa é que se matasses todos os condutores não precisavas de destruir as estradas, não precisava de ser as duas coisas. É verdade. É verdade. Mas o que é que me preocupa é que neste afã de justiceiros, de vamos para a rua partir toda e isto não pode ser, que se perca uma coisa que é essencial para mudar e para melhorar, que é clarividência e bom senso. Eu não te estou a dizer que em algumas alturas da história, como prova, por exemplo, a Revolução de 25 de Abril, é preciso dar pontapés na porta e pegar fogo. Às vezes resolve muita coisa. Claro, mas este tipo de discurso, não é? A venalização, tipo, as pessoas, este país é uma vergonha. E eu fiz um raciocínio, só para terminar, peço desculpa, que eu disse isto, que é, sem um prejuízo de nos sentirmos indignados, temos todo esse direito, de irritados, frustrados, injustiçados. E sem esquecer que há uma escala de indiferença e de sacanagem, não é? Porque uma coisa é tu não passares um recibo, não é? numa colaboração, e outra coisa é receberes envelopes com 1 milhão de euros, não é? Eu questiono-me que é, mas quantos de nós que estão aqui a barafustar já foram reuniões de Câmara e reuniões de Junta de Freguesia? Quantos de nós já não cometeram pequenas infrações, não pagaram impostos? Quantos de nós
pá, já não tivemos um amigo que deu um jeitinho. Claro, eu não estou a dizer isto para liberar os outros, nem para dizer que toda a gente prevarica. Não é isso, eu acho que a ideia de nos excluirmos totalmente de um problema, dizer são eles só, não é? E não perceber que a corrupção e este jeitinho é algo que está impregnado em muitos portugueses. Não estou a dizer que são todos. É um problema, ou seja, se nós nos excluímos, isso também é um problema. Quando nós gritamos, este país é uma vergonha, nos excluirmos de que somos parte desse país, eu acho que isso é um problema. E só para terminar, eu quando cheguei... As pessoas dizem, este país é uma vergonha. São muitas vezes os mesmos que votam desde sempre nos mesmos partidos, percebes? Por exemplo. Pá, é um bocado... Portanto, não te podes excluir, não é? Os políticos representam o povo. E portanto é normal, só que é noutra escala, não é? O povo às vezes tem essas coisas. Agora é totalmente diferente roubar para sobreviver do que roubar para enriquecer, não é? Claro, e nós aqui estamos a falar, e que, como eu disse, há uma escala de malandragem ou de indiferença ao interesse público. E isto é um caso, porque envolve muito dinheiro, envolve muito poder e teve consequências nefastas. O caso BES, o caso da PT, não é? Tudo isso, obviamente. E por ser um primeiro-ministro que devia zelar pelos nossos interesses. Mas a corrupção não acontece só aos altos níveis, acontece entre empresas, ou seja, acontece com gestores. Não é? Portanto, o que eu estou a dizer é esta ideia de que este é ou seja, que estamos todos ilibados de uma cultura de corrupção. E eu disse, há uma escala, não é? É diferente, não é? Uma coisa é diferente, tu estás à rasca, tens de pagar contas e olha, não pago impostos, pagam por debaixo da mesa, é uma coisa. Outra coisa é levares 1 milhão, eu sei disso, mas a verdade é que há sociedades onde fugir aos impostos é impensável e visto, como na Suécia, e é visto como és quase um pária social se descobrirem que tu foges aos impostos. É como mandar a beata para o chão, não é? Há sítios onde... Exatamente. Ou mejar na rua, não é? Há coisas em que há países onde ninguém faz isso. E aqui, quando eu fiz este raciocínio, é uma coisa mais normal. Ou seja, e isso é só para terminar, que é sou burro. Ou seja, eu vou tentar ter um raciocínio equilibrado quando está tudo a arder e as pessoas estão irritadas. Quando eu disse isto, que é não, nós também devemos pensar que não é só os gajos, os altos mandatários, todos devemos pensar se a nossa sociedade também não é conivente com a corrupção. E há a história que eu já contei aqui, de entrar num táxi, acho que tinha chegado a Portugal há pouco tempo, e estavas a falar do Sócrates no carro, e o taxista dizer, eu fazia o mesmo do que ele. Eu, se estivesse lá, também fazia o mesmo. Olha, eu antigamente trabalhava numa empresa que transportava vidros e nós tínhamos um esquema que era, então explicou-me, partiu um vidro, recebeu o dinheiro do seguro, não sei o quê. E eu disse, é tipo, é daqueles casos que é sintomático, estás a ver? Ou seja, o gajo estava a ouvir aquilo na rádio e estava a dizer, eu fazia o mesmo, e disse-me que na sua vida já o tinha feito de outra maneira. Sim. E eu só queria falar disso, só queria dizer que todos nós temos que se calhar participar mais politicamente, fazer... Era apenas, levantei essa questão. Bem, o que é que eu fui dizer? Tipo, caiu-me toda a gente em cima, eu sou muito honesto, eu nunca não sei o quê. Mas isso é um meia-culpa, porque tentares seres moderado num ambiente em que está toda a gente aos gritos, não é sensato. Não é? Não, mas então, duas trincheiras de cada lado aos tiros, tu não vais lá para o meio a dizer, então, calma lá, então. São aqueles gajos que vão tentar separar quando tem tipo 20 gajos à porrada e vai lá um o tentar adversário separar. Também tem família, queres mesmo matá-lo e depois outro, não se faz isso. Não, mas eu não me interessa muito, sou honesto, não me interessa muito se o Sócrates é culpado ou inocente. O que me interessa a mim é ver um político daquela dimensão preso. É só isso. E estou-me a cagar se ele é inocente ou culpado. É quase como o caso OJ, não é? Exatamente, estava a pensar nisso. Em que os negros não estavam preocupados se ele era culpado ou inocente. Eles queriam era ver pela primeira vez um negro a conseguir não ser abatido pelo sistema, a conseguir dar a volta ao sistema, não é? E que a apesar dele dizia, o OJ dizia I'm not black or white, I'm OJ, não é? I'm not black, I'm OJ. Sim. Portanto, também era um privilegiado, porque era uma celebridade e rico. Mas eu estou um bocadinho desse lado, que é, obviamente que tenho a convicção de que ele é culpado e que fez trafolhices, acho que muita gente terá isso, mas eu gostava de ver um ex-primeiro-ministro que não consegue dar a volta ao sistema e que vai preso, ele já teve, mas que vai acusado e que vai preso. Claro. E o resto estou-me a cagar um bocado se ele é inocente ou culpado. Eu gostava era de... Eu percebo isso e percebo esse e eu acho que esse sentimento é um bocadinho pessoal, transversal. É esse gostinho pessoal... E digo-te mais, se ele for inocente e for preso, é por uma boa causa.
porque vai diminuir a corrupção no futuro e ele é que se meteu na política, também já sabia o mundo político que era, isso foi uma perseguição política, azar. Não se metesse na lama. Não queria ser porco, não fosse chafurdar na lama. E portanto eu só queria isso. Que o sistema desse um sinal de, estão a ver? O Big Fish também pode ir com o caralho, mesmo que seja inocente. E pronto, é só isso. Muito bem. Olha, antes de terminarmos, duas sugestões. Um filme, acho que já viste esse filme, o El Bar, um filme espanhol. Já. Já viste? A viste, é engraçado. É engraçado. A Netflix. A Netflix. E para quem gosta de coisas sobre heist, sobre roubos, há um novo uma série documental de 4 episódios sobre um dos maiores roubos de arte chamado This is a Robbery, também na Netflix. E não costumamos fazer isso muito aqui, mas eu gostava que era como sabemos, não falámos disso aqui, mas Moçambique está a passar por uma situação muito complicada com o terrorismo islâmico. É um país que é um dos países mais pobres do mundo, que tem tido um azar tremendo em termos de catástrofes naturais, de cheias, e agora com esta questão. E no outro dia, a minha namorada, que tem relações familiares com Moçambique, a família viveu lá. Relações com moçambicanos. Com moçambicanos. Não dizes a minha namorada ter relações com moçambicanos, não digas nas isso. Minhas assim. costas, nas minhas costas. E falámos e ele disse, olha, eu gostava de contribuir para a Unicef. É muito fácil, quem quiser, as crianças de Moçambique precisam de si, Unicef. Há várias modalidades, podes dar 20 euros, 40 euros. E o que estás a fazer é que estas crianças que têm problemas de subnutrição possam ter comida. E a Unicef é uma instituição que funciona, portanto a comida chegará a estas crianças. E para muitas pessoas 20 euros não é nada no mês. E para estas crianças, que ainda para mais agora com a questão de Cabo Delgado, muitas delas estão ainda mais desprotegidas do que antes, é uma grande ajuda. Portanto, queria apenas deixar esse apelo a quem quiser e puder. As crianças de Moçambique precisam de si, Unicef, e é muito fácil fazer. É fome ou é jejum intermitente? Também é preciso ver isso. Que elas, se calhar, se tiverem uma barba grande, andarem de bicicleta desmontável e fizerem cerveja em casa como os hipsters, é jejum intermitente. Podem estar a fazer só jejum intermitente, que faz bem, reforça o sistema imunitário. Portanto, também vejam lá, também não vamos agora também a chatear isso, a estragar o esquema. Mas pronto, é isso. Só um alerta. Eu já para a contribuo semana para não vai. Por acaso. Muito bem. Pois eu já sabia disso, por acaso. Não. Para a semana não há podcast porque o Guilherme tem cancro e vai morrer. Também é possível, mas é porque tu não queres trabalhar. Não queres trabalhar, vais para os Açores, ou lá para onde é que é. Tenho que fazer uma viagem de trabalho, não é em turismo, é uma viagem de trabalho. E como tal, não posso gravar. Os nossos patronos vão continuar a ter acesso, vão ter o episódio dos patronos na mesma, vão ter um este sábado e depois terão, sábado ou terça-feira e depois na próxima. É apenas, para quem não é patrono, é apenas o interregno de uma semana. Sim. Vamos estar. E para quem tem dúvidas que quer ser patrono, eu deixo-vos aqui apenas um pequeno lamiré do que vai ser o episódio dos patronos, um deles pelo menos, em que nós vamos fazer várias perguntas. Vou fazer várias perguntas ao Guilherme, a mim também, e uma dessas perguntas são perguntas apanhadas na net, perguntas absurdas, e uma das perguntas, não responda já, Guilherme, deixa a resposta para quem quer ser patrono, era: o que é que preferias? Fazer os primeiros 99% de um broche? Ou os últimos, né? Ou o último 1%? Já. Não respondas. Já fui questionado. Já pensaste sobre isso? Não, já me questionaram, mas não fiz. Eu não sei se houve um patrono qualquer que perguntou isso no chat do live, ou uma cena assim. Ou já me perguntaram a mim, mas já ouvi. Então, portanto, já te debruçaste sobre isso? Não, nunca pensei muito. Já vi a pergunta, mas nunca pensei muito. Vou pensar. Quem quer ser patrono tem que ir só é o patreon.com/sem barbas na língua e faz patrono. Pode ser só o patrono mini patrono, que pronto, tem acesso, pode fazer perguntas e está a ajudar e a contribuir para o podcast. Pode ser um patrono um bocadinho mais elevado, a partir de 2 euros por mês, em que tem acesso aos episódios extra semanais. Portanto, estamos a falar de 50 cêntimos por cada episódio extra, e fora outras benessezinhas. Sabes quem é mini patrono? É o Marcos Mendes e o António Vitorino. São mini patronos. Mini patronos. É verdade. Pimbas. Por causa da altura. Não é? Não percebi. Não tinhas percebido? Não. São mini patronos que eles são por causa pequeninos. do tamanho da picha. Bem,
E é isto. Até para a semana. Deus te a semana.